Qual seria o peso de expor a vida e os problemas pessoais nas redes sociais? Caminho este escolhido pela blogueira Aline Araújo, de 24 anos. A influencer mostrava diariamente a sua luta contra a depressão, que a acompanhava desde a infância. Piores momentos da minha vida. Jovem, bonita e cheia de sonhos, a estudante de psicologia desejava cuidar de pessoas que sofriam com o mesmo problema que o dela. Prestem atenção nos sinais que as pessoas dão. Aline estava com o casamento marcado, mas o noivo Orlando Costa, de 30 anos, decidiu cancelar o matrimônio um dia antes. Mesmo assim, a estudante optou por manter a cerimônia, já paga por ambos, e escolheu casar-se sozinha. O cenário: uma noiva abandonada, mas feliz, em uma cerimônia luxuosa. Tudo parecia perfeitamente bem, e a estudante casou consigo mesmo e curtiu a festa ao lado de amigos e familiares. Nas redes sociais, Aline publicou um texto de desabafo. Vocês sabem a dor de confiar em alguém cegamente e achar que encontrou o companheiro da vida e um dia antes da celebração do amor de vocês, a pessoa some. Manda uma mensagem pelo WhatsApp e termina todos os sonhos de vocês. Fui pega de surpresa. Quis morrer. Ele sempre soube da minha condição. Dias depois, Aline cometeu suicídio. A jovem caiu do 9º andar do prédio onde morava. Uma tragédia anunciada. Mas qual seria a versão do noivo sobre a escolha de não se casar? Eu não queria terminar de forma alguma, eu queria terminar com ela. Só que eu já tinha terminado comigo. Eu não tinha mais vida. Eu era um cuidador dela. Um cuidador, um provedor e alguém que tentava fazer tudo por ela. Só que chegou uma hora que, como eu te disse, repetindo mais uma vez, eu não tinha mais o que oferecer. Na noite que ocorreu o casamento, que ela casou sozinha e tal, eu falei com ela, olha, no finalzinho da noite, eu falei, minha bateria tá descarregando, eu me isolei de todo mundo, mas eu não vou me isolar de você, não. Eu não vi os stories na hora, as coisas, mas o pessoal falou, tá se arrumando, ela não parece estar mal, claro que estava, mas não tá pelo menos aparentando. Tava dançando lá, tava com as amigas. Eu falei, bom, ela vai estar rodeada de gente, ninguém vai deixar ela fazer nada. A gente fala muito da pessoa que tem depressão, mas quando você entra em um relacionamento com alguém que tem depressão, você não sabe o que esperar. Você acha que é uma pessoa triste, que você vai dar todo o seu amor, vai oferecer cuidados médicos e o resultado disso é a cura da pessoa. Mas não é. Quando a mãe dela me abraçou, falou, filho, você não tem culpa, eu sei que isso era uma tragédia anunciada, eu sei que a gente tentou de tudo, eu também tentei de tudo. Me deu muito conforto quando a tia dela, a mãe dela, sabe, veio prima dela, mandando mensagem, o pessoal da família, da parte dela me dando apoio, todos os meus amigos que me conhecem me ainda, conversando comigo. Então só quem me julgou foram pessoas que não me conheciam. O casal namorou por 2 anos, já dividia a mesma casa e decidiram oficializar a união. No entanto, Orlando repensou a decisão. E todo dia, antes de chegar em casa, eu olhava, meu Deus, será que tem bombeiro? Será que tem polícia? Alguma coisa embaixo. Eu via que não tinha nada, falei, então não se jogou. E tudo que você fala vira um problema astronômico. E tudo culmina no suicídio. Quantas cartas de suicídio ela já me mandou? O dia bom dela, eu não diria um dia inteiro bom. Eu diria que, às vezes, ela olhava pra mim, caramba, nossa, eu tô feliz, que bom, mas isso era raro. Quando questionado em entrevista se ele tinha conhecimento da doença de Aline, Orlando explicou. Eu conheci ela através de um aplicativo e ela veio me falar que ela tinha borderline. Mas quando a gente é leigo, a gente não entende, a gente, então se eu levar no médico, se eu levar no psicólogo, você tá muito cru, você nunca passou por isso. Então, tudo bem. E a gente conversava, tudo normal, passávamos o dia todo conversando. E aí, conforme a gente foi se encontrando, conforme fomos tendo um relacionamento, ela foi começando a ter as crises. Na verdade, eu não começava porque ela sempre teve, desde os 12 anos de idade. Só que eu comecei a presenciar essas crises. Para ele, a situação estava insustentável e os familiares acompanhavam de perto o seu sofrimento. Qual mãe, qual pai que é a favor de ver o filho correndo atrás da mulher, senão ela vai se matar? Orlando revelou que tentou de tudo. Eu dei todo o meu amor, todo o meu carinho. Eu saía de casa, falava qualquer coisa, aí ela liga pro mozão, entendeu? Eu tentei de tudo, mas eu não consegui.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa 1 a cada 100 mortes registradas. Infelizmente, Aline passou a fazer parte desse número. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. O caso da Aline tem sido o caso de muitas pessoas que sofrem com uma depressão, que sofrem com uma doença emocional e leva a pessoa ao ponto de tirar a sua própria vida. Muitas vezes a pessoa que tem esse pensamento suicida pensa que tirando a sua vida vai pôr um fim no seu sofrimento e vai deixar de ser um problema para outros. Talvez é esses os pensamentos que têm ocupado a sua mente. Que se você dá fim à sua vida, a sua dor, a sua aflição, o seu sofrimento, as decepções que você teve e vem tendo vai chegar ao fim. E para as pessoas que sofrem por ver você nessa situação, também vão parar de sofrer. Então, resumindo, você não quer morrer, você quer parar de sofrer, você quer que as pessoas que você ama, que estão à sua volta, parem de sofrer. E nós estamos aqui para te ajudar, porque existe uma saída, existe uma solução, existe cura para você que sofre com depressão, existe sim cura para você que se entregou para os vícios, para poder preencher um vazio que há dentro de você. Eu convido você a ficar conosco, porque estamos aqui comprometidos em te ajudar. Sim, mostrar para você que existe uma saída, que existe uma solução. Inclusive eu quero deixar à sua disposição, tá aí a produção coloca para você poder ligar, mandar a sua mensagem, entrar em contato conosco, porque nos minutos finais desta programação é dedicado um momento de fé, de esperança, um momento de oração com o guardião da família, o Bispo Sérgio Mota. O 48 32 16 6162 para você poder ligar. Para mandar mensagem é 11 35 73 35 00. Ou você pode acessar o pastoronline.com e falar com um dos pastores que estão de plantão para lhe atender. Nós vamos acompanhar agora um momento de fé, um momento de libertação que acontece sexta-feira na poderosa sessão do Descarrego. Sexta-feira na Universal é dia de limpeza espiritual e nessa sexta-feira vamos determinar uma limpeza na sua vida sentimental, na sua vida amorosa. Acompanhe o momento da libertação, eu volto em seguida. Eu vou destruir ela. Como você pretende fazer isso? Tudo, o pensamento, tudo. Eu vou levar ela pra baixo. O que você já tem feito? Tudo. Ai, o sorriso dela é tudo falso. Ela chega em casa. Pergunta pra ela o que aconteceu 2 dias atrás. O que ela fez dentro do banheiro. Você tem colocado o que nela? Ela não vai conseguir. É só pensamento negativo. Que pensamentos você põe na cabeça dela? Que ninguém gosta dela. Que ela não vai conseguir. Que ela não vai dar orgulho pra mãe dela. Que a mãe dela não gosta dela. Que ela vai parar no mesmo lugar que o pai dela foi parar. Onde o pai dela foi parar? No inferno. Você fala isso na cabeça dela? Falo. Você colocou o quê? Depressão nela? Ela tem crise de raiva. Tudo. Quanto tempo você vem vivendo aí? É muito tempo. Como você entrou? Numa baforada de charuto. Quem deu essa baforada de charuto nela? O pai. O próprio pai? Ele servia você? Sim. Vocês estavam nele? Sim. Aí ele morreu? Sim. Vocês entraram nela? Sim. Toda essa família que está vivendo debaixo dessa maldição vai sendo queimado. Queima lá na raiz. Isso. Você colocou pensamento de suicídio nela? Já. Hein?
Já. Ela já tentou suicídio? Já. Foi você? É, foi. Você que botou esse pensamento. Foi. Mas você vai sair dela. Vai sair da casa dela. Vai sair dos caminhos dela. Seja desfeita toda obra do inferno, seja desfeita toda obra do mal, seja desfeita toda bruxaria. Estão todos aí? Sim. Todos? Então, em nome de Jesus, para os lugares áridos, onde você não encontrará repouso, levanta a cabeça dela, abre os olhos dela, abre os olhos dela. Todos vocês, todos os espíritos que vêm atormentando essa jovem e que está na mãe dela, que está nos familiares, toda maldição, eu arranco dela a maldição que foi colocada naquela baforada de charuto que um dia o pai dela soprou nela, em o nome do Senhor Jesus. Sai! O que você sente, o que você percebe que aconteceu agora com você? Ah, um peso que saiu das minhas costas. Estava pesado? Muito. O que aconteceu 2 dias atrás? Eu tentei me matar. Como que você fez isso? Dentro do banheiro. Pegou o quê? Um gilete? Tentou se cortar? Faca. Mas não chegou a cortar. Não consegui. Por que você tentou se matar? Uns pensamentos que eu não vou conseguir, que minha mãe não gosta de mim. E não sei, tipo, na escola é pesado, sabe? Eu não consigo. É um sorriso. Eu chego em casa, aquele sorriso, sabe, cai para baixo. Não estava aguentando mais. Mas Deus não permitiu você fazer isso. Isso é a prova do amor dele por você. Olha o quanto Deus te ama. Você podia estar morta e a sua alma perdida no inferno. Deus não permitiu. Ele te ama. Se apegue ao amor de Deus e não duvide da promessa dele por você. Você vai vencer e você vai conseguir. Amém? Feche os olhos. Meu Pai, o Senhor nos deu autoridade para abençoar. Então abençoa a vida dela. E ela vai ser um testemunho lá na frente, para a glória do teu santo nome. Haja luz sobre a sua mente e sobre o seu coração. Amém e graças a Deus. Você acompanhou o momento da libertação, é um momento de limpeza espiritual. Momento que, através da oração, da fé, as obras do mal são desfeitas. Nesse caso, o mal se manifestou, porque essa jovem estava carregada, vivendo um lar, uma família carregada e destruída pela ação do mal. Mas ela veio, buscou, e o trabalho foi feito para expulsar o mal. E quando o mal sai, ele leva a miséria, a doença, o vício, a solidão, a depressão, ele leva todo o sofrimento pelo qual ele é responsável. Por isso eu convido você para estar conosco sexta-feira nesse propósito das 7 orações para a limpeza espiritual. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, passando pelo corredor de fogo e poder. Está aí as imagens da nossa catedral, estacionamento gratuito, tem creche para sua criança, você não paga nada, você só precisa dar um passo de fé e estar conosco sexta-feira na sessão do descarrego. Nós vamos acompanhar agora a história da dona Loreci, ela que sofreu com depressão, chegou no fundo do poço, ela não sabia o que era ser feliz, saiu de casa pensando que seria feliz, se envolveu em relacionamentos que foi um acúmulo de sofrimento, até que ela chegou na Universal, participou da sessão do descarrego, teve essa limpeza espiritual, venceu a depressão, hoje é casada, tem uma família, é feliz. Acompanhe. Seu nome? Loreci. E a Vitória? Bispo, eu comecei a ter depressão desde os 7 anos de idade. E, na época, não se falava em depressão. A gente não tinha ajuda, a gente não tinha apoio de ninguém. Eu era uma criança e eu não sabia entender o que estava acontecendo. E o meu pai, ele sempre me achava eu assim, a fortona, aquela que estava sempre junto com ele. Então, eu não tinha vergonha de falar que eu tinha medo do escuro,
que eu tinha pesadelos, que eu tinha medo de morrer, que eu tinha ansiedade, que eu tinha depressão. Eu chorava escondido. E assim foi a minha infância. Aí eu fui crescendo e as situações, eu pensava, eu vou sair de casa, isso vai mudar. Eu vou casar, isso vai mudar. E não mudava, isso foi piorando, cada vez foi ficando pior. Eu fui morar sozinha, eu dormia com a luz ligada, porque eu tinha medo do escuro. E a depressão era muito forte, era muito profunda, era muita dor, muita tristeza dentro de mim. Eu chorava sem saber por que estava chorando. Era um vazio. E aí eu tive um relacionamento, e 2 meses antes do meu namorado, antes de nós casarmos, ele faleceu, bateu o carro e morreu. Aí a situação que já era ruim ficou muito pior. Aí eu parecia que eu caminhava dentro de um buraco. Eu não sentia mais o chão. Eu ia para o cemitério todos os dias. Eu me jogava em cima do túmulo, chorava, gritava, dava soco, pedia para me levar também. Tentei me matar, cortei os pulsos. O tempo todo na minha mente era o pensamento, morre que vai acabar, que isso vai passar, essa dor vai passar. E isso foi passando, o tempo foi piorando. Aí eu me envolvi em outro relacionamento, que aí foi muito pior. Era um relacionamento abusivo. Meu ex-marido, ele me agredia com palavras. Chegou ao ponto de tanta humilhação, de tanto aquelas palavras na minha cabeça, o tempo todo ele me xingando, me dizendo que eu não era nada, que eu não era ninguém, que eu era imprestável, eu me sentia tão feia que eu fiquei por mais de 1 ano sem me olhar no espelho. Eu tinha vergonha de olhar para o espelho, porque eu tinha vergonha do meu corpo. Eu me achava tão feia. E aí a depressão foi piorando, e eu tomei coragem e me separei. Só que eu tinha um filho daí. Aí não era mais só eu. Se já era difícil lutar por mim, imagina lutar por um filho que tinha apenas 2 anos de idade. Aí bateu o desespero. Eu sentava na cama, olhava meu filho dormindo e pensava, como que eu vou sustentar ele? Como que vai ser o amanhã? Como que eu vou cuidar dessa criança se eu não consigo cuidar de mim? Aí eu passava as noites chorando, olhando para ele, desesperada. Aí eu comecei a cuidar dele, tentar blindar ele para proteger ele. Aí eu dava comida para ele, dava banho, levava para a escola, mas eu parei de cuidar de mim, eu parei de comer e eu não percebi. Aí eu tinha um casal de amigos que era um médico, e ele me encontrou e ele percebeu que eu estava pesando 48 quilos. Era só osso. E eu não tinha percebido. E ele sabia da separação. Aí ele conversou comigo e me internou. Eu fiquei 1 semana internado com depressão. A medicação era muito forte, bispo. Eu não pensava. Eu só estava dopada lá no hospital, não tinha reação nenhuma. O telefone tocava, eu não escutava. As pessoas falavam, eu tinha que chamar muitas vezes para mim poder ouvir, porque eu estava totalmente dopada. Quando foi que você conseguiu sair desse buraco? Bispo, demorou. Eu passei por tantas coisas Quantos coisas anos sofrendo com depressão? 31 anos. 31 eu cheguei na igreja, anos. bispo, com 31 anos. Eu cheguei em Porto Alegre, foi que eu conheci Jesus, na catedral lá. Eu fui na igreja, bispo, para me despedir de Deus e me matar. Porque antes de sair, eu fiz as minhas malas, arrumei tudo que era meu, tudo que eu tinha, e eu coloquei 3 malas grandes, bolsa com documento, eu só levei a chave e o celular. E ainda o meu ex-namorado me disse, deixa a chave no porteiro, depois pode se matar. Assim mesmo. Teu ex disse isso? Vai lá, pode ir. Só deixa a chave na portaria. E quando eu fui sair na portaria, eu lembrei da igreja. Eu não tinha lembrado ainda. Eu tinha ido 2 vezes. Isso. Aí eu lembrei da igreja, eu disse, eu vou ir lá, porque eu sabia que me matando acabou. Acabou a minha salvação, eu sabia, entendia isso. Aí eu pensei, eu vou lá, vou me despedir de Deus, e depois, a via lá em Porto Alegre é bem rápida na frente da igreja. Aí eu pensei, eu saio ali, me jogo ali, acabou. Aí acabou o sofrimento. Só que eu entrei, bispo, eu fiquei 4 horas. Eu entrei, era 7 e pouco da manhã, na igreja. Eu saí, era quase meio-dia de lá de dentro da igreja. Fiquei sentada no banco e eu não falava. O pastor sentou e ele disse, ninguém chora, porque eu cheguei a molhar a minha roupa. A minha roupa estava molhada, de tanto que eu chorava, porque eu sabia o que eu ia fazer. E aí ele disse, eu estou aqui para isso. Enquanto você não falar, você não vai sair daqui. Mas se você disser uma palavra, a tua vida vai mudar. Aí eu comecei a ficar curiosa. O que ele vai fazer? Porque para mim ninguém podia fazer nada.
Não tinha saída para mim. Para mim não tinha. Eu não tinha nada. Ninguém podia fazer nada por mim. Aquele foi o teu primeiro dia. Aquele foi. Aí, bispo, quando eu fui falar, ele disse, precisa falar não. Você acredita em Jesus? Todo mundo disse, eu nem sabia quem era Jesus, eu não conhecia nada. Aí eu falei que sim. Aí ele não tocou em mim, bispo. Ele fez um clamor tão forte que quando ele colocou a mão, eu senti sair do meu corpo como se tivesse um fardo. Parecia que tinha arrebentado a parede da igreja. 31 anos com depressão, quanto tempo levou para ficar curada? Foi naquele dia. Naquele dia? Foi naquele dia, bispo. E daquele dia em diante? Acabou. Bispo, eu entrei na igreja para me despedir, me matar, né? Uhum. Quando eu saí da porta, bispo, eu mesma na porta, nunca tinha ouvido falar de Jesus, bispo. Eu não tinha ouvido, eu não sabia nada. Eu não sabia nem orar o Pai Nosso. Mas quando eu saí pela porta, eu queria gritar para todo mundo, Jesus, olha o que Jesus fez em mim. Eu queria que as pessoas soubessem. Uhum. E aquilo foi tão forte que naquele dia eu tive um encontro com Jesus e eu reconheci, bispo, todo o meu pecado, tudo, o meu namoro errado, a minha roupa que eu usava errada, a medicação que eu tomava calmante para dormir e tomava uísque com energético para acordar. De lá para cá, quantos anos? Eu estou com 52 anos. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Nunca mais teve crise de depressão? Nunca mais, bispo. Acabou ali? Acabou. Aquele dia. E hoje a Loreci quer viver? Eu quero salvar, hoje eu quero levar vida. Tem o Espírito Santo. Graças a Deus, bispo. Eu tive o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Deus restaurou sua vida amorosa? Sim, senhor. Hoje eu estou casada, tenho um filho aqui, graças a Deus. Casamento abençoado? Abençoado, a gente se conheceu na igreja, tudo certinho. Bispo, para quem viveu tudo aquilo... Deus faz a obra completa. Completa, a obra de Deus não é pequena, é grande. Amém. Deus te abençoe, bem forte. Graças a Deus, que bacana, né? Tá aí a prova. Para você que vinha pensando em tirar a sua vida, que você nunca ia ser feliz no amor, que você nunca vai prosperar, ou que para você não tinha mais jeito, ou não tem mais jeito. Está aí a história da Loreci. Ela venceu, você também pode vencer. Bastou ela dar um passo de fé e no primeiro dia ela teve um encontro com Deus e um encontro com a sua libertação, com a mudança na história da sua vida. E essa sexta-feira pode ser para você essa oportunidade de ter um encontro com Deus, de ter a sua libertação, de ter a sua vida transformada. 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, você vai vir buscar uma limpeza espiritual e completa. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Agora é momento de nós unirmos a nossa fé, um momento de oração com o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Quando falamos, meu Pai, contigo, portas se abrem. Então, meu Deus, é o que esta pessoa que nos acompanha neste momento, ela necessita que as portas se abram para ela. Meu Deus, abra as portas que estão fechadas na vida econômica, esse chefe de família desempregado. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão hospitalizados. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão depressivos, pensando em dar cabo da própria vida por causa da situação que estão vivendo. Na autoridade, no poder que há em nome de Jesus Cristo, seja agora liberto dessa angústia, dessa depressão, seja livre de todo mal, que a luz do Espírito Santo, ela entre na sua vida, seja iluminado, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a tua vida o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Deus abençoe a todos.